você me perdoa? Se você fosse fazer isso hoje, se você fosse então ter essa oportunidade de alguém chegar para você agora, imagine alguém, eu acho que esse alguém já está vindo na sua mente, não é verdade? Você me perdoa, e você tivesse que pôr o nome de alguém, de quem você colocaria o nome? Mateus, desde o capítulo 14, vem falando sobre o rei e o seu reino. Aliás, o tema de Mateus é sobre o rei e o reino, apresentando Jesus como rei do reino de Deus. Esse reino veio justamente para cumprir o plano da redenção de Deus, que precisava, a redenção de Deus para a humanidade, a humanidade que precisava muito dessa redenção. Nos capítulos 14 até o capítulo 18, 35, nós vemos Mateus falando sobre a autoridade do reino na pessoa de Jesus. Na primeira parte temos o foco no caráter e autoridade de Jesus. E no capítulo 18, que é o capítulo que nós vamos ver muitas partes dele agora, versículo 1 até o 35, o foco é no caráter e autoridade da igreja. Então aqui, como é que a gente trata com as pessoas que escandalizam, que cometem erros, que escandaliza toda a comunidade, que suja o nome da sua própria comunidade, que expõe o nome da igreja de Cristo? Como é que deveria ser tratado? Que se você vir o seu irmão pecando, você deve ir só você e ele. Olha só como é que é disciplina no reino. E vai dizer para ele: meu irmão, isso não é legal para você, isso está te prejudicando, isso também depõe contra você, sua identidade como filho de Deus. Então, se aquele irmão olhar e falar assim, é mesmo, e sentir o peso do pecado e pedir perdão, sabe o que deve ser feito? Morreu ali. Não era assim que a religião oficial daquela época fazia com quem errava. A questão era expor a pessoa para ela sofrer a justiça diante de todo mundo. Então agora você é perdoado, tá vendo? Então não erra mais, hein? Só vai passar por isso mesmo. Era uma coisa meio de ameaças, de violência com quem errou. E ele está falando isso, e logo depois Jesus também conta, nesse mesmo contexto, a história da ovelha perdida. Porque eu sempre tive uma curiosidade com essa questão da ovelha perdida, porque é bonito falar, Jesus deixa as 99 e vai atrás da perdida. Eu fico pensando assim, e as 99? Um só que ele abandona todo mundo. Mas isso não é a verdade. Jesus continua cuidando das 99. Ele quer dizer com aquela parábola que ainda que um só esteja se desviando, todos nós devemos pôr foco para trazer de volta, para cuidar, para amar, para perdoar. No meio de tudo isso, Pedro começa, e Pedro é um cara que, uau, essa história não era essa história que eu conhecia aqui na nossa religião, não. Mas, Jesus, essa coisa aí do perdão, do tipo de disciplina, está pegando, hein, Jesus? O reino de Deus é bem diferente do que eu achava. E Jesus está querendo dizer isso mesmo. Olha, o reino de Deus é diferente daquilo que as religiões anunciavam sobre o que é reino de Deus. Jesus percebe que ele está com dificuldade, porque talvez Pedro olhou, não sei, eu só estou imaginando, mas ele olhou para Jesus e falou assim, Jesus, só matemática aí, que matemática é essa? Quer dizer que eu tenho que perguntar, eu tenho que perdoar o meu irmão 490 vezes em um dia só. Essa conta aí não bate não, Jesus. Parece que como Jesus quisesse que eles interpretassem bem a questão do perdão, ele vai contar a história de um rei e de um reino, que era uma parábola para falar sobre Jesus e o seu reino, guardada todas as proporções, porque é uma história comparativa. Então, Jesus começa falando para Pedro o seguinte, Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para
pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Uau, que coisa linda esse rei fez. Então, eu quero que você guarde uma frase, que você leve isso no seu coração: perdoe, pois você foi perdoado. E a segunda razão que eu quero apresentar para que você perdoe é: perdoe, pois você foi perdoado. O incompassível nunca será satisfeito. Sabe o que significa isso? Incompassível é uma pessoa sem compaixão. Uma pessoa que não tem compaixão nunca ficará satisfeita. Eu vou explicar por quê. Veja o texto a partir do verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que devia 100 denários. 100 denários é muito menos do que a dívida que ele tinha com o rei, mas muitas vezes menor. Aí aquele homem fez o quê? Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. O incompassível nunca será satisfeito. Sabe por quê? A pessoa que é incompassível, ela sempre se vê com um crédito a receber. Sempre se vê com um crédito a receber. Ou seja, alguém me causou um dano e alguém tem que pagar por isso. Se eu não conseguir fazer a mesma pessoa que me causou o dano pagar, outras pessoas vão ter que pagar. Me diga se não é assim: alguém que está ferido, que perdeu a compaixão por causa de uma ferida que ele teve, porque ele não se sente perdoado, não conseguiu se perdoar e não consegue perdoar ao seu ofensor. Ele sente que ele tem um crédito a receber. E ele parece que está sempre, continuamente cobrando aquilo. É injusto isso, é injusto isso. Não, alguém tem que pagar. Mas por que não paga? Sempre tem. Aquele homem que não tinha compaixão, por isso a parábola chama a parábola do servo, do senhor, ou do servo, do conservo, do servo incompassível, é que ele foi perdoado de sua dívida. Mas quando ele encontrou com alguém que devia muito menos dinheiro do que ele devia para o rei, ele cobra implacavelmente. E sabe, ele é tão sem compaixão que ele pega o sujeito pela garganta e: você vai ter que me pagar. Você está percebendo aí que existe ira no meio? Ira. Você vai ter que me pagar, me paga. Aquele homem, ele é totalmente destituído de misericórdia. Sabe por quê? Há um pedido de clemência. A pessoa fala, as palavras são muito parecidas. A pessoa chega diante dele, se ajoelha e fala assim: por favor, me dá um tempinho que eu vou pagar. E olha, eram 3 meses de trabalho, ele pagava aquele homem. A dívida que o servo tinha com o rei, nem se ele entregasse a vida inteira dele, da mulher e dos filhos, pagava. Mas daquele homem, aqueles denários eram 3 meses de trabalho, ganhando o salário mínimo da época. O que merece uma pessoa que recebeu compaixão, mas não dá compaixão? Tem uma frase de Iso Rocha que é muito interessante. Ele diz assim: aquele que não perdoa, perde o direito de errar. Poderia ser: aquele que não perdoa, perde o direito de ser perdoado. Mas aqui é: aquele que perdoa, perde o direito de errar. Porque se você não perdoa, é porque você diz assim: você não pode mais errar, você tem que ser perfeito. Então, para você exigir isso, você também tem de ser perfeito. Deus tinha o direito de dizer: vocês não podem errar. E ninguém podia acusá-lo de nada, porque ele é perfeito. Quero já emendar imediatamente com a terceira razão, que é justamente que quem nega perdão, negar perdão gera tormento e prisão. Quando você não perdoa, você vai viver em tormento e prisão. O texto diz: então o Senhor chamou o servo e disse:
servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Há um pecado que pode impedir Deus de te perdoar. Quer ver? Na oração do Pai Nosso, aqui mesmo em Mateus, capítulo 4, Jesus está falando sobre está orando e ele diz, numa parte na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Duas formas de traduzir. Quando ele termina a oração, ele não volta a nenhuma outra parte, como, lembra que eu falei que vocês têm que orar, seja feita a tua vontade. Lembra que eu te falei que o pão nosso é Deus que dá. Ele não volta a nenhuma dessas partes. Qual é a ênfase que ele dá à oração do Pai Nosso? Ele diz assim: porque se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. O ensino é, vocês devem perdoar. E sabe qual é então o pecado que impede você de receber todo o perdão e ser uma pessoa livre? É porque você ou eu, seja quem de nós fizer isso, vai ser impedido de viver uma vida plena. Porque quando a gente nega o perdão também está nos sendo negado. Eu quero terminar com a história de José. E aqui vem a parte das respostas por que você deve perdoar. Primeiro, o que aconteceu de mal com José não o definiu e nem o seu destino. José sabia quem ele era em Deus e que tudo o que seria feito na vida dele era um projeto de Deus. E ele sabia que o plano de Deus não poderia ser impedido por gente maldosa. O passado não o definiu e nem o propósito de sua vida. Segundo, quando eu olho para a história de José, eu percebo que toda a maldade que ele sofreu não fez dele uma pessoa maldosa e amargurada. Ele não se tornou uma pessoa maldosa e amargurada. Ele sofreu sim, ele foi injustiçado sim, não somente pelos seus irmãos, aquela mulher que mentiu sobre ele, o cara que esqueceu dele na prisão, a prisão que ele sofria injusta, ele sofreu e podia ser um cara totalmente amargurado com a vida, mas ele não deixou que a maldade que fizeram com eles fizessem dele um sujeito maldoso. Não se alimente, não sacie a sua sede com ofensas, mas perceba que há um Deus de amor que perdoou você de todos os seus pecados e que tem um plano para a sua vida e que nem nada, nem ninguém pode impedir que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Então, perdoe o seu ofensor. Quando Deus, movido de íntima compaixão, envia Jesus, Ele nos dá a possibilidade de sermos perdoados. E agora o Espírito de Deus clama a nós, assim como vocês foram perdoados. E olha que você foi perdoado de uma dívida impagável. Perdoe a todos, porque a dívida que Ele tem para com você é muito menor do que a que você tinha para com o Pai. Não se ache justo a tal ponto de achar que você só tem crédito e que alguém tem que restituir o dano que você sofreu. Perdoar é o caminho da liberdade. Seja livre. O perdão é unilateral. Ele não necessita que o outro te perdoe. O que você precisa fazer é perdoar. E ainda que o outro diga eu não te perdoo, você já está perdoado, entendeu? Viva livre. Perdoe.